eu sou o Eduardo Tavares e eu conversei com vocês em uma primeira aula sobre aplicação da pena. Vamos relembrar só um pouquinho aqui para continuarmos com a disciplina Concurso de Crimes, que é muito interessante. Na aula passada, gente, eu falei para vocês que o sistema de aplicação de pena vigente no nosso Código Penal brasileiro é o denominado sistema trifásico. Esse sistema, como eu falava para vocês, ele foi preconizado pelo professor Nelson Hungria e o Código Penal terminou aceitando esse modelo no seu artigo 68. Então, a pena, em princípio, ela é aplicada em 3 fases. Pena base, pena intermediária, pena definitiva. Rapidinho, só para a gente recapitular, a pena base ela é aplicada pelo juiz que leva em conta as chamadas circunstâncias judiciais. Quais são as circunstâncias judiciais, gente? São aquelas que estão contidas no artigo 59 do Código Penal. Os motivos determinantes do crime, o comportamento da vítima, as consequências do delito, os antecedentes do réu, a personalidade do agente do crime. Essas circunstâncias todas, elas são valoradas pelo juiz na hora da fixação da pena base. Nós sabemos e vimos na aula passada que a pena base, ela toma como parâmetro a pena em abstrato que está prevista aonde? Lá no tipo penal, né? Matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. Pois bem, na hora da dosimetria da pena, o juiz traz essa pena que está lá na abstração das coisas para a concretude dos fatos. Então, pena base, levando-se em conta as circunstâncias judiciais, pena intermediária, às vezes é necessário ir à segunda fase da pena e outras vezes a terceira fase da pena. Essa pena intermediária ela é aplicada tendo em vista a análise que o juiz vai fazer das circunstâncias legais genéricas, chamadas de agravante e atenuantes, né? Agravantes porque fazem a pena subir, majorar, e atenuantes porque fazem a pena diminuir. Na aula passada eu falei sobre elas, eu disse que as circunstâncias que constituem as agravantes são a reincidência, meio cruel, motivo fútil, crime praticado contra velho, enfermo, contra criança, né? Enfim, o uso do fogo, são várias delas. As atenuantes é a confissão espontânea feita perante a autoridade policial, judicial, etc. É a confissão espontânea, é também o desconhecimento da lei, é o crime praticado pelo sujeito que é menor de idade, menor relativamente falando, menor de 21, maior de 18, são circunstâncias que, dentre outras, atenuam a pena. E fixada a segunda fase da pena, o juiz ele vai analisar se existem causas gerais ou especiais que aumentem ou que diminuam a pena. Lembram disso? Eu falava para vocês o quê? Eu falava para vocês que as causas gerais e especiais, elas são chamadas assim porque as gerais estão na parte geral do Código e se destinam a todos os crimes. E as circunstâncias judiciais, ou melhor, as circunstâncias especiais são assim denominadas, primeiro porque além de estarem na parte especial do Código Penal, elas se destinam àquele determinado crime, somente aquele crime. Por isso é que elas são chamadas de circunstâncias especiais ou específicas. Por exemplo, no crime de furto, a causa especial de aumento de pena, chamada de furto noturno, só é prevista para o crime de furto, não é prevista para outro tipo de crime. Aumenta-se o crime de furto de 1/3 quando aquele crime foi praticado durante o repouso noturno. Então, nós estamos diante aí de uma causa especial de aumento de pena. Então, nós temos causas especiais e causas gerais e, em princípio, essas causas, como eu disse na aula passada, elas são aplicadas na terceira fase da pena. Falei para vocês que a pena base, ela às vezes se torna definitiva, a pena intermediária às vezes se torna também definitiva e outras vezes o juiz vai para a terceira fase da pena. O Nelson Hungria justificava o porquê da pena ser aplicada em 3 fases, porque ele dizia que somente assim nós iríamos cumprir o princípio da individualização da pena. Ou seja, o réu ele tem que saber exatamente por que ele foi condenado, né? Princípio da individualização. O juiz
aplica a pena e fundamenta o porquê da sua decisão. Cada item, cada detalhe, cada circunstância deve ser justificada, né? E circunstância, relembro, são aqueles fatos ou dados que estão ao redor do crime que têm o poder de majorar ou minorar a reprimenda, né? Matéria um tanto quanto complexa, mas que termina sendo fácil no dia a dia, na prática e no manuseio do chamado Código Penal, tá bom? Então nós vimos que o sistema é trifásico e nós vimos que essa pena base não pode ultrapassar o mínimo nem o máximo, a pena intermediária também, mas vimos que as causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena, ao contrário, essas causas têm um condão de fazer os limites serem ultrapassados, tá? Se a causa é especial, a pena pode subir do máximo legal. Se a causa é geral, a pena pode subir ou pode descer daqueles parâmetros definidos na própria lei, né? Como exemplo, eu cito novamente o crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, pena 1 a 4 anos de reclusão. O artigo 155, no seu parágrafo 1º, diz: se o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumenta-se a pena, gente, de 1/3. Então, esse aumento de 1/3, ele pode ultrapassar a casa dos 4 anos, dependendo da pena intermediária, tá? Por quê? Porque as causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena, elas têm o condão de fazer a própria pena ultrapassar os seus limites legais. Tá bom? Tá bem compreendido isso? Então vamos agora para a aula de hoje, que é muito interessante e que é também sobre a fixação da pena. Só que desta feita, gente, nós vamos tratar do chamado concurso de crimes. Assunto muito interessante. O que é concurso de crimes, gente? Concurso de crimes é a prática de 2 ou mais delitos mediante unidade ou pluralidade de ações. Quando eu falo em ação aqui nessa parte do direito penal, eu estou falando em comportamento, eu estou falando em conduta, tá certo? Então veja, o concurso de crimes é a prática de 2 ou mais delitos mediante unidade ou pluralidade de ações e para esse concurso estão previstas algumas regras de aplicação de pena, tá bom? Então nós temos a regra do cúmulo material, a regra do cúmulo jurídico, a regra da absorção e a regra da exasperação. Dessas 4 regras para a majoração de pena em se tratando da prática de mais de um crime, o Código Penal adotou tão somente 2, que é a chamada regra do cúmulo material e a regra da exasperação. O cúmulo material consiste no somatório das penas. Para cada crime uma pena, e essas penas são cumuladas, são somadas. E a exasperação consiste no aumento da pena de 1/6 até metade e até de 1/6 até 2/3, tá? Dependendo do tipo de concurso. E o Código Penal, ele adotou esses 2 sistemas, tá bom? Vamos esmiuçar aqui o que é o concurso de crimes? Vamos analisar direitinho cada um deles? Quais são os concursos de crimes previstos no nosso Código Penal? Eles estão no artigo 69, no artigo 70 e no artigo 71 do Código Penal, gente. O primeiro deles é o concurso material, tá? O concurso material consiste em quê? Na prática de 2 ou mais delitos mediante pluralidade de ação. E a locução normativa contida no Código Penal diz o seguinte: quando o agente, mediante pluralidade de ação ou de omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas nas quais ele haja incorrido. O artigo de estudo, tá bom? Para cada crime, uma pena, e essas penas são somadas. Para cada crime, uma ação, uma conduta, um querer, um desígnio independente. Pois bem, esse concurso material, gente, ele se subdivide em concurso material homogêneo e concurso material heterogêneo, tá? O que é o concurso material homogêneo? É aquele cujos resultados são iguais. O sujeito pratica, mediante várias condutas, crimes iguais, tá bom? Crimes que atingem o mesmo bem juridicamente protegido. 2 homicídios, 3 homicídios, 3 furtos, 4 roubos, são
constitui o concurso material homogêneo. Já o concurso material heterogêneo pressupõe a prática de 2 ou mais crimes de espécies diferentes, homicídio e lesão, tá? Furto e estupro. Então depende do comportamento do agente. São comportamentos autônomos e isso caracteriza justamente o concurso material heterogêneo. Ou um ou outro, pouco importa. As penas serão sempre somadas, tá? Para cada crime uma pena e essas penas serão somadas. Lembrando que para cada crime o juiz deve aplicar uma pena e cada pena seguirá aquele mesmo caminho que eu falei para vocês. O caminho das 3 fases, quando necessário, da aplicação da pena. Tá bom, gente? Depois do concurso material, precisa lembrar que o concurso material adotou o sistema do cúmulo material. Depois dele nós temos aqui o concurso formal de crimes. O concurso material, gente, ele constitui a regra. O concurso formal é mais complexo, mas vamos entendê-lo, tá bom? Ele está no artigo 70 do Código Penal, que diz: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, ou seja, mediante um só comportamento, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se qualquer uma das penas se iguais ou a mais grave delas, se diversas, e aumenta-se essa pena de 1/6 até metade. Tudo muito bom, está tudo muito bem explicado, é muito fácil. O sujeito, ele saca do revólver, atira no seu desafeto, o segundo tiro resvala e atinge a pessoa de B, que por ali passava. Nós estamos aqui diante, primeiramente, de um erro, né? De um erro na execução. Mas nós, aqui, nessa matéria, nós estamos diante de uma causa geral de aumento de pena. Nós estamos diante de um chamado concurso formal de crimes. O juiz aplica uma pena, se os crimes forem iguais, qualquer uma delas. Se for um mais grave e um menos grave, aplica a pena do crime mais grave, no caso do homicídio. E na terceira fase, se for necessário, se chegarmos a essa terceira fase, o juiz aumenta essa pena de 1/6 até metade. É nisso que constitui, gente, o concurso formal, que pode ser também formal homogêneo, resultados iguais. Sujeito atira em fulano, mata A, acerta B, tira também a vida de B. Mas ele só queria acertar A, que era o seu desafeto. Logo, um crime foi praticado a título de dolo, o outro a título de culpa. Concurso formal homogêneo, resultados iguais, 2 homicídios. Regra da aplicação da pena, regra da exasperação. O juiz aplica a pena do crime mais grave, neste caso, e aumenta-se a pena de 1/6 até metade. Né? Qual é o crime mais grave? O homicídio doloso, que era o que ele queria praticar. Então, o concurso formal, ele pode ser homogêneo e pode ser também heterogêneo. Né? No homogêneo, ele acerta as 2 vítimas. No heterogêneo, ele fere mortalmente uma das vítimas e a outra fica apenas ferida. Tá? Nesse caso, a regra de aplicação da pena é a mesma. Aumenta-se a pena de 1/6 até metade. Esse 1/6 até metade, essa graduação vai depender do segundo resultado. Se o réu ficou muito ferido, né? Se ele foi severamente ferido, se ele ficou impossibilitado para o trabalho, tudo isso aí será levado em conta pelo juiz na hora da fixação da reprimenda. Agora, gente, a maior dificuldade vem agora para a compreensão do concurso formal. Ele pode ser formal perfeito, e ele pode ser formal imperfeito. Ou ele pode ser formal próprio ou informal, ou formal impróprio. O concurso formal próprio ou perfeito é esse concurso formal que eu acabei de falar. Né? O agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. A aplicação da pena consiste no aumento na terceira fase da pena de 1/6 até metade. O sujeito agiu apenas com o querer, com um desígnio. Ele queria atingir B, terminou atingindo C. Tá certo? Houve um erro na execução. Esse é o concurso formal perfeito. Tá bom? E o concurso formal imperfeito?
No concurso formal imperfeito, apesar do réu haver agido mediante uma só ação ou omissão, ele agiu mediante desígnios autônomos. Veja que coisa! Ele queria aqueles resultados criminosos. Logo, ele não agiu culposamente em relação a nenhum dos resultados. Ele queria produzir o que ele de fato produziu. É o exemplo do indivíduo que saca de um fuzil, ou que usa de um fuzil que ele portava, e vendo que A e B, seus desafetos, estavam alinhados, ele com um tiro só, ele subtrai a vida de ambos. O concurso é formal. Por quê? Porque a conduta foi uma só. Ele, mediante apenas um ato, ele praticou 2 delitos. Um ato não pode dar causa a 2 comportamentos. Então, qual foi o ato dele? Utilizar o fuzil e dar um tiro. Então, aquele único tiro que ele deu foi suficiente para tirar a vida daquelas 2 pessoas. Concurso formal, no mundo exterior. Intelectivamente, no processo ou no plano subjetivo, ficou provado que aquele réu queria de fato tirar a vida dos 2 agentes, tá bom? Quando ele faz isso, nós estamos diante do chamado concurso formal imperfeito, concurso formal impróprio. O réu agiu mediante desígnios autônomos para atingir tais resultados. Logo, ele vai responder pelo crime como se ele tivesse de fato praticado em concurso formal, como ele praticou, mas a regra da aplicação da pena será outra, será a regra do concurso material, tá? As penas são somadas aritmeticamente. Então veja, concurso formal, mas as penas são somadas porque desse modo a gente ia terminar beneficiando um sujeito periculoso. Ele queria tirar a vida das 2 pessoas e usou justamente de um único ato para produzir esses resultados. Ora, se nós formos aqui aplicar a regra do concurso formal, nós vamos beneficiar o agente do crime que cometeu 2 homicídios, e isso é muito grave, tá bom? Pois bem, existe uma outra regra que nos impõe aí para o concurso material, mesmo em se tratando de concurso formal. É sempre que um réu pratica um crime muito grave e o segundo resultado é muito leve. Se você for para a regra do cúmulo do concurso formal, que é a exasperação, você termina prejudicando a pessoa do réu. Resultado: eu saco da minha arma, atiro em A, tiro a vida de A. O segundo tiro resvala, atinge B e causa um ferimento na pessoa de B. Logo, eu pratiquei o quê? Um crime de homicídio e um crime de lesão corporal culposa. Se eu for aplicar a regra da exasperação nesse caso, eu vou prejudicar o réu. Por quê? Porque mesmo que eu aplique o mínimo da pena no crime de homicídio, eu vou ter que aplicar 1/6 dessa pena, tá? Que é o mínimo. Esse 1/6 de uma pena de 6 anos vai dar 1 ano, quando na verdade no concurso material 1 ano é o máximo da pena prevista para o crime de lesão corporal culposa. Portanto, nesse caso, nós estamos diante do chamado cúmulo material benéfico. Nós utilizamos a regra do cúmulo material, do concurso material, para evitar que, através da exasperação, nós apenemos de maneira mais severa a pessoa do réu. Então, são 2 oportunidades. Nenhuma delas a gente soma as penas para agravar a pena do cidadão. Nenhuma outra situação a gente soma as penas para beneficiar o agente do crime que praticou um crime muito grave e que deu resultado a um crime não tão grave assim, mediante uma só conduta, tá bom, gente? Então esse é o concurso formal. Falamos sobre o concurso material, material homogêneo, material heterogêneo, concurso formal, formal homogêneo, formal heterogêneo, formal perfeito e formal imperfeito. Agora, gente, vamos ser mais objetivos e entrar no assunto relacionado ao crime continuado, que é a terceira modalidade de concurso de crimes, Concurso material, concurso formal e crime continuado ou continuidade delitiva. Para que nós entendamos bem o porquê do chamado crime continuado, vamos descer aqui as origens desse crime, gente, e entender por que o legislador hoje ele cuidou de criar essa figura do crime continuado para transformar vários crimes praticados em um só, apenas para efeito de aplicação de pena. É uma questão de medida criminal, de medida jurídica e política, para evitar que o sujeito que praticou vários crimes de pequena monta
que ele seja, no final, condenado a uma pena muito alta, né? Então, veja bem, no passado, lá na Idade Média, nos anos 1500, 1600, era comum que quando a pessoa fosse pega praticando o crime, ela fosse de imediato apenada. Como nós não tínhamos naquele tempo a cadeia como instituição penal, geralmente a pena era a pena capital, pena de morte. O sujeito era pego furtando, era pego cometendo determinado crime, ele era diretamente levado para a morte. Isso começou a prejudicar as pessoas da época, porque até a mão de obra estava fazendo falta no campo de tanta gente que era executada em razão da prática do crime. Pois bem, aí criou-se naquela oportunidade a figura do crime continuado. E aí se disse, sempre que o indivíduo for pego cometendo o primeiro delito, uma marca será feita em seu corpo. Se ele cometer um segundo delito, uma segunda marca será feita em seu corpo. No terceiro crime, basta verificar no seu corpo se aquelas duas marcas anteriores existem, para que aquele indivíduo, somente aí, ele seja levado à forca ou tenha como sanção a tirada da sua própria vida, tá? Essa é a história do crime continuado, né? Era assim que funcionava. Quem assistiu aquele filme Os Três Mosqueteiros vai ver que a Milady, que anda com os Três Mosqueteiros, ela tem no ombro a flor de lis desenhada. Aquilo ali é um indicativo de que ela tinha praticado um crime lá na França e aquela marca foi feita lá no seu corpo, tá bom, gente? Pois bem, o crime continuado evoluiu, cresceu, veio para a atualidade e o Código Penal Brasileiro adotou o crime continuado no artigo 71, que diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ele pratica dois ou mais delitos da mesma espécie, mediante as mesmas condições de tempo, lugar e meio de execução, aplica-se uma só das penas iguais ou a mais severa se os crimes são diversos e aumenta-se essa pena de 1/6 até 2/3. Vejam bem, no concurso material, gente, o aumento é de 1/6 até metade. No crime continuado, o aumento da pena é de 1/6 até 2/3, tá? Então, pois bem, o sujeito ele tem que atingir primeiramente o mesmo bem juridicamente protegido, tá? Para poder ser crime continuado. Então, suponhamos que eu, como juiz, eu tenho aqui nas minhas mãos um processo em que eu vejo que o réu, ele durante uma semana, ele furtou aqui em Maceió 10 residências lá no bairro do Prado. Na segunda-feira praticou um crime, na terça praticou um outro furto, na quarta praticou um outro furto e assim sucessivamente ele terminou praticando 10 crimes de furto. O que é que nós temos aí? Crime continuado. Crime da mesma espécie, praticados contra vítimas diferentes, praticados nas mesmas condições de tempo, né? Ou seja, dentro de uma semana, nas mesmas condições de lugar, ou seja, no mesmo bairro, e utilizando-se o réu dos mesmos modus operandi. Por exemplo, ele sempre usava isso, essa prática dele era furtiva, era à noite, e ele usava sempre de arrombamento de porta com uso de pé de cabra, essa coisa toda. Então, crimes da mesma espécie, crimes praticados nas mesmas circunstâncias. Crime continuado, o juiz aplica a pena por um dos furtos e aumenta aquela pena de 1/6 até 2/3. Tem-se esse crime como crime continuado apenas para efeito de aplicação de pena, gente, porque na verdade nós estamos diante aqui de vários crimes de furto, tanto que cada um prescreve no seu tempo, tá? Isso é uma questão de política criminal. Então, para efeito de aplicação de pena, essas penas, elas são aplicadas mediante o sistema da exasperação, aplica-se uma pena e aumenta-se as outras, né, de 1/6 até 2/3, quando na verdade nós estamos diante aqui de vários crimes e de vários delitos. Esse é o chamado crime continuado simples, mas nós temos o crime, gente, continuado complexo. E esse é mais complexo de entender. Veja, quando o agente do crime, ele mediante mais de uma ação ou omissão, ele pratica crimes das mesmas condições temporais, especiais e modais,
e ele pratica crime contra vítimas diferentes e mediante ameaça à pessoa, nós estamos diante do chamado crime continuado específico. E aí nós vamos compreender que o crime continuado pode ser praticado contra bens jurídicos personalíssimos. Então, o crime continuado pode ser praticado no homicídio, pode ser praticado no roubo, né? Enfim, todo tipo de crime possibilita a prática dele mediante a continuidade delitiva. Então, veja só, o crime de furto é um crime simples, né? Mas já o crime de roubo é um crime de dupla complexidade, né? Ele atinge dois bens juridicamente protegidos, a coisa e a pessoa. Então, o crime de roubo é um crime que atinge a pessoa e é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Então, o sujeito ele vai lá no prado e ao invés de ele furtar, como fez aquele outro, ele resolve ir em cada estabelecimento comercial que ele encontra naquela região, a cabo de uma semana, ele resolve praticar o assalto. Ele vai lá com a arma em punho e subtrai todo o dinheiro do caixa daqueles estabelecimentos. Então, o que é que nós temos aí? Crimes da mesma espécie, praticados contra vítimas diferentes e crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Nós estamos diante aqui, gente, do chamado crime continuado específico. Nesse caso, a pena ainda é a exasperação, a modalidade de aplicação da pena. Mas a aplicação da pena vai se dar de forma diferente. O aumento, ele agora vai de até o triplo. Enquanto que no crime continuado comum, o aumento vai de 1/6 até 2/3, né? Aqui ele vai até o triplo. O juiz pode aumentar de 3 vezes a pena aplicada, né? Ainda assim, eu acho que isso é um grande benefício que é carreado à pessoa da vítima. Mas como tudo termina nos 30 anos, em função da regra estatuída no artigo 75 do Código Penal, o réu termina sendo apenado, às vezes, de maneira adequada. O importante é que ele cumpra aquela reprimenda. Pois bem, gente, nós estamos diante aqui do chamado concurso de crimes, tá? Concurso material, nós vimos aqui, o concurso formal também, e o crime continuado. São assuntos que caem de prova, são assuntos que caem de concurso. É importante verificar como funciona esses concursos. E é bom lembrar que a teoria adotada pelo Código Penal, em se tratando do crime continuado, e em se tratando também do concurso formal, é a teoria puramente objetiva, tá? O que interessa é que estejam presentes as circunstâncias exigidas no Código Penal. No crime continuado, para o Damásio, como é que ele existiria? Como é que um crime para ele pode ser continuação do outro? Para o Damásio e para os seus seguidores, não para o Código. Para o Damásio, ele só entende que haja o crime de furto em continuidade quando por exemplo, o sujeito pratica aqueles crimes todos diante de um planejamento antecedente, diante de uma ideação. É o sujeito que, querendo formar uma certa quantia para viajar com a esposa ou até para submeter a sua esposa a uma operação cirúrgica, ele, do estabelecimento onde ele trabalha, ele retira todos os dias uma pequena quantidade de dinheiro. No final de 15 dias, ele obteve aquela quantidade suficiente para atingir o seu objetivo. Pois bem, para o Código, ali está, para cada quantidade furtada, um crime, tá bom? Para o Damásio, somente essa intenção deles acumular uma certa quantidade em dinheiro justifica a continuidade delitiva. Ele furtou a cada dia um valor para poder atingir o seu objetivo, que era atender a sua esposa. Estaria também aí o exemplo do crime continuado, o sujeito que quer furtar um computador e ele faz isso aos poucos. Todos os dias ele leva do estabelecimento onde ele trabalha um componente, um mouse, um teclado, um CPU, isso e aquilo, de maneira tal que, a cabo de uma semana, ele termina furtando o computador completo, né? Na verdade, cada componente daquele que ele subtraiu constitui um crime de furto, né? Mas a continuidade delitiva, ela está presente neste caso, não porque esteja havendo aí um elo, uma ligação entre um delito e outro.
a continuidade está presente porque os requisitos objetivos que estão exigidos no Código Penal brasileiro, eles estão presentes. Gente, então aí está uma sucinta e brevíssima aula sobre o concurso de crimes, e eu voltarei com o terceiro tema, prosseguindo com esses artigos até que nós cheguemos à prescrição, que é um tema também muito interessante, a extinção da punibilidade. Muito obrigado, gente. Estudem, aproveitem, façam o concurso, passem. Eu estou aqui à disposição de vocês todos. Um abraço em todos. Muito obrigado.